Podeis assentar, irmãos. Vocês vão me aturar mais um pouquinho agora. Amém? Vamos estudar juntos a porção desta manhã, a porção deste Shabat. Essa porção de hoje, a paraxá de hoje, é Vaierá, que significa apareceu. Ele apareceu. Mas antes de adentrarmos na porção estritamente dita, eu gostaria de pedir a autorização dos irmãos para poder voltar um pouquinho às parashotes anteriores. Vamos lá em Gênesis 12, para vermos uma questão muito interessante. Quando Abraão recebeu o chamado, antes Abraão ainda, recebeu o chamado de Elohim para sair da terra da tua parentela, para um lugar, para uma terra que Elohim iria mostrar ainda para Abraão. Abraão levou consigo algumas pessoas, levou consigo seus bens e partiu. Lerá, vai por ti, né? Mas aí, aqui no versículo 5, no capítulo 12, diz assim: Abraão levou consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Os exegetas, os estudiosos rabinos, dizem que ali Abraão adotou Ló. Adotou Ló porque o pai, Harã, tinha morrido. Então Abraão adotou Ló para fazer com que Ló caminhasse junto com ele. Para fazer com que Ló caminhasse junto com ele. Para fazer com que Ló caminhasse junto com ele. Estou repetindo pela terceira vez. Por quê? Por quê? Abraão queria que Ló caminhasse junto com ele, para quê? Para fazer parte da mesma aliança que ele faria. Amém? Então a atitude de Abraão era única e exclusivamente fazer com que Ló saísse da sua terra também, para que pudesse caminhar com Abraão rumo à aliança, rumo à terra prometida a Abraão. Esse é o início, era por isso que eu tinha que voltar aqui para falar isso. Tanto Ló quanto Abraão foram grandemente abençoados em suas caminhadas. Foram abundantemente abençoados, a ponto de que a terra não mais os comportava. Eles tiveram tantos bens, tantos gados, que a terra não mais podia alimentá-los. Vamos ver isso lá em Gênesis 13. No versículo 6 e 7 diz assim: mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. A Torá está falando que houve contenda entre Ló e Abraão? Não. A Torá está dizendo que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão não contendeu com Ló. Em momento nenhum, Abraão contendeu com Ló. Pelo contrário, Abraão teve o zelo das Escrituras, que diz o seguinte, Hebreus 12, 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá ao Eterno. Cuidem que ninguém se perca da graça de Elohim, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause dificuldade no meio de vós e os contamine. As Escrituras é que está falando isso, não sou eu. E Abraão observou isso. Abraão observou que não podia
ter qualquer resquício de amargura com Ló. Abraão não podia fazer parte da contenda dos pastores de Abraão e nem dos pastores de Ló. Eles não podiam fazer parte desta contenda. Aí, o que Abraão fez? Abraão chegou para Ló e disse assim, lá no capítulo 13, versículo 8, disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não haja contenda entre nós. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Abraão propõe para Ló a separação. Abraão propõe para Ló a separação, antes a separação do que a contenda. Era essa a proposta de Abraão. E Ló foi imediatista. Ló era um homem justo, irmãos? Era. Mas ele foi imediatista. Ele escolheu a melhor terra que ele poderia escolher. Ele escolheu as campinas do Jordão, uma terra onde ele poderia criar o gado dele em abundância, porque ele viu na sua frente o físico e não o espiritual. Ele não fez como Ruth fez com Noemi. Quando Noemi disse para Ruth, Ruth, segue a sua vida, vai para a casa da tua mãe, porque eu não tenho mais marido para você, meus filhos morreram. Noemi falou, você não tem mais a obrigação de permanecer comigo. A proposta de Noemi foi a mesma de Abraão. Só que a resposta de Ruth foi muito diferente da resposta de Ló. Ruth disse assim, vamos lá, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo 6. Eu estou em Juízes aqui ainda. Ruth 1, versículo... Não, vamos começar do versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras, ela quem? Noemi, com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Eterno tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, olha a proposta de Noemi, ide, voltai cada um para a sua casa, para a casa da sua mãe. O Eterno use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Eterno vos dê que acheis descanso cada um em sua casa, em casa de outro marido. Então ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram. Mais à frente, no versículo 12, ela insistiu novamente, voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesses filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Eterno se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra. Mas Ruth, porém, respondeu, não me instes. Era essa a resposta que Ló tinha que dar a Abraão. Não me instes, Abraão. Eu caminho contigo. Eu quero fazer parte da aliança contigo.
E Ruth disse assim: não me instes para que te deixe, me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. Ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Elohim será o meu Elohim. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Eterno que bem me aprouver. Seja outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ló não fez isso, irmãos. Ló escolheu o melhor da terra para poder crescer fisicamente. Totalmente diferente da posição de Ruth. A visão de Ló era unicamente física. Ló deixou de caminhar segundo as promessas estabelecidas a Abraão, não desfrutando dos frutos desta aliança. Não desfrutando. Mas não parou por aí, irmãos. Não parou por aí. A escolha de Ló não foi motivada por uma rebelião direta. Ló não se rebelou contra Abraão. Ele apenas escolheu o seu caminho. Ele não se rebelou contra Abraão. Apenas escolheu o seu caminho. E foi um caminho muito mal escolhido. Ele teria que dizer assim: Abraão, eu quero fazer parte contigo da aliança que Elohim estabeleceu contigo. Se precisar de desfazer do meu gado e dos meus bens, para a terra poder nos aceitar juntos, assim seja, Abraão. Era essa a posição que Ló tinha que ter. No capítulo 14 de Gênesis, vem aí entra uma guerra. Eu não entrei na porção ainda. Não entrei na Paraxá ainda. No capítulo 14 de Bereshit, detalha uma guerra de 4 reis contra 5. 4 reis contra 5. Os 4 reis foram vitoriosos, de forma que levaram de Sodoma e de Gomorra tudo, todos os alimentos, todas as pessoas levaram, cativos de guerra, levaram. E quem estava no meio? Ló. Quem estava no meio? Ló. Por que Ló estava no meio? Por causa da sua escolha em habitar em Sodoma e não habitar com Abraão. Abraão, tendo notícia dessa situação, o que Abraão fez? Lutou contra os 4 reis que venceram a guerra. Abraão novamente lutou contra os 4 reis para poder resgatar Ló. Olha só, irmãos. Ló foi resgatado por Abraão. Ele teve a oportunidade de voltar, não teve? Ele o fez? Não. Ele teve a oportunidade de voltar, mas ele não voltou. Continuou o seu caminho, mesmo após Abraão ter livrado, resgatado. Aí, entramos na Paraxá. Vaerá. E apareceu. A palavra Vaerá, a Paraxá Vaerá, ela tem uma proposta única. A proposta é tornar-se visível. Tornar-se visível é o sentido direto do verbo aparecer. O verbo aparecer, o que eu estou falando é que o verbo aparecer traz uma conotação de tornar-se visível. Elohim estava ali mudando a sua condição, o seu estado, para se fazer perceptível aos olhos humanos. Mas para quê? Para que Elohim tinha que se fazer perceptível aos olhos humanos? Para anunciar 2 condições a Abraão. Porque ele falou assim: acaso ocultarei eu de Abraão o que hei de fazer?
Esta é a proposta Vairá, é a proposta da Paraxá. Ocultarei eu ao meu servo Abraão o que hei de fazer? Não. Então ele aparece e traz duas condições a Abraão. A primeira é uma brahá. Tá certo, Abraão? Salomão, tá certo? Abrahá. Brahá significa bênção. Brahá. A primeira é a bênção, onde Elohim vem trazer a Abraão: olha, de ti nascerá um filho, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a bênção traga por Elohim a Abraão. Essa é a primeira, brahá. Mas não se constituía essa brahá apenas do nascimento de um filho. Constituía essa brahá em uma obra de justiça estabelecida por Elohim. Elohim estava ali anunciando uma obra de justiça, onde todas as nações da terra seriam beneficiadas. Mas depois, a segunda, totalmente contrária a essa, ele anuncia a destruição, ele anuncia a catástrofe que viria sobre Sodoma e Gomorra. E quem estava no meio? Ló. E quem estava no meio? Ló, novamente. No meio da catástrofe estava Ló. O que Abraão fez? Clamou ao eterno Elohim para que livrasse Ló, para que livrasse o justo. Mais uma vez ele foi livre. Os anjos de Elohim foram lá e tiraram Ló da cidade, forçadamente. Siga para outro caminho, para outra cidade. Ló teve a oportunidade novamente de quê? De voltar para a aliança com Abraão. Segunda oportunidade foi dada a Ló. Ele podia ter ido para Abraão, para a terra onde Abraão habitava em paz. Abraão habitava ali em paz. A segunda oportunidade foi dada a Ló. E Ló não aceitou. E o que aconteceu com Ló? Ló perde todos os seus bens e a sua mulher. Ló perde todos os seus bens e a sua mulher. Não houve rebelião, mas houve uma má escolha do seu caminho. Qual o caminho que você está escolhendo para a sua vida, irmãos? É o caminho da aliança? Ou é o caminho que você quer para a sua vida? Você que me escuta pela internet, qual o caminho que você quer para a sua vida? É o caminho da aliança? Ou é o caminho que você tem traçado para ti? Na Ética do Sinai, no capítulo 1 da Ética do Sinai, a Mishnah 7, nós podemos extrair um ensino muito profundo. Diz assim: afasta-te do teu mau vizinho, não te associes com o iníquo, não desacredites na retribuição das obras de todas as ações. Aqui ele está falando o seguinte: não se associes ao ímpio e não desacredites que toda ação sua terá uma recompensa. Salmo 1, Léo. Salmo 1. Muito bem. Não desacredites. O que aconteceu com Ló? Ló seguiu o caminho de uma terra produtiva, mas de uma terra onde moravam homens maus e perversos, homens pecadores diante de Adonai. Ló foi morar ali. Ló se ajuntou com esse tipo de gente. E o que a Mishnah diz? Não se associe com os iníquos. Você sabe por quê, irmãos? A tradição rabínica diz que quando Coré organizou uma rebelião contra Moisés, Coré organizou, lembra disso? Organizou uma rebelião contra Moisés. Datã e Abirão se juntaram a eles porque eles eram vizinhos.
A tradição ensina isso. Eles eram vizinhos. O infortúnio, a desgraça que afetou o iníquo, afetou também ao seu vizinho. Não há como o infortúnio vir só sobre um. Vem sobre aquele que o está ao seu lado. Vocês estão conseguindo entender aonde que eu quero chegar? Tome cuidado com o caminho que você traça para você. Tome cuidado com aqueles que você quer fazer aliança. Com aqueles que vocês querem fazer aliança. Pois a iniquidade, o infortúnio atingirá a iniquidade. E o homem não conseguirá escapar. O homem não conseguirá escapar. Em outras palavras, Ló foi salvo de Sodoma porque era parente de Abraão. Porque Abraão intercedeu por ele. Ele foi abençoado porque Abraão pediu para ele ser abençoado, para livrar o justo. Nós não estamos aqui falando que Abraão não era justo, que Ló não era justo. Nós estamos aqui falando que o caminho dele foi escolhido erroneamente. Em outras palavras, diz assim: a impureza viaja com maior facilidade que a santidade. É mais difícil transmitir a santidade do que transmitir a impureza. Ageu, no capítulo 2, que a pastora conhece muito bem esse texto, não é, pastor? Ageu, capítulo 2, versículo 11, diz assim: assim diz o Eterno dos Exércitos, pergunta agora, nossa, eu já tenho que acabar. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da Torá. Pergunta aos sacerdotes acerca da Torá, se eles realmente conhecem a Torá. Pergunta: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este mantimento santificado? Imediatamente os sacerdotes responderam: não, não. Então disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destes mantimentos, ficarão isso impuro, imundo? Os sacerdotes responderam: ficará imundo. Vocês podem ver aqui que a santidade não é transferida, mas a impureza é. Então, o que a tradição está ensinando? Que as calamidades e as pragas atingem a casa devido à iniquidade daquele que escolheu. Devido à iniquidade do caminho daquele que escolheu caminhar. Foi por isso que Ló padeceu. Enquanto de um lado estava a destruição acometendo Ló, do outro lado estava Abraão recebendo a promessa, a aliança. Segundo Pedro, você pode ir lá comigo em 2 Pedro, que eu já estou finalizando. Segundo Pedro 2, ele traz aqui sinais da chegada da apostasia. Sinais da chegada da apostasia. Versículo 2 diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E se a sua destruição não dorme, pois se Elohim não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, versículo 6, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo
aos que vivessem impiamente, se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Assim sabe o Eterno, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Elohim castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Eterno. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Engodam as almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância. São filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direto, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. No versículo diz assim: se depois de terem escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Adão, Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes tinha dado. Percebe, irmão? Alexandre, eu preciso acabar. Percebe-se a situação. Você não se pode colocar no mesmo caminho do iníquo, porque senão um infortúnio virá sobre você. A palavra diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio. Basta você escolher bem o seu caminho. Amém? Vamos encerrar com o Salmo 12. O Salmo da Paraxá é o Salmo 11. Mas vamos encerrar com a leitura do Salmo 12, porque nós não temos mais tempo. Eu tinha que acabar, mas não tinha mais tempo. Salmo 12 diz assim: salva-nos, Eterno, pois faltam os homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração fingido. O Eterno cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Eterno. Porém, em segurança quem por ela suspira. As palavras do Eterno são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Eterno, desta geração o livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando o que é vil é honrado entre os filhos do homem. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais este ensino. Que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos, para que possamos ver o caminho da promessa estabelecido para nós, para que possamos enxergar o caminho da aliança que o Senhor tem feito com Abraão, com Isaac e Jacó, e não nos desviarmos dessa aliança. Seja o Eterno exaltado. Aqueles que se desviaram, que o Senhor possa proporcionar um retorno imediato à tua presença. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, possam vir a te conhecer como Elohim único de Israel. É o que nós te pedimos e te agradecemos por mais um ensino que o Senhor nos proporcionaste.